Oi pessoal, mais vídeo no meu canal e hoje vamos completar aquela outra parte do vídeo, que é a história de Davi, o futuro rei Davi. Por enquanto ele ainda não vai ser rei, por enquanto ele ainda não foi nem aclamado rei pelo povo. Então a gente vai ver a história desse menininho que passou de um pastor de ovelha para ser até um grande guerreiro e no futuro um grande rei. Paramos no capítulo 16, em que Deus manda Samuel buscar um novo rei. Então a gente vai partir desse ponto, do capítulo 16, até chegar no último ponto, que vai ser surpresa para você assistir esse vídeo até o final, né? Deus disse assim para Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, belemita, porque dentre seus filhos tenho me provido de um rei. Mas aí Samuel disse: mas se eu fazer isso, Saul vai vir e vai falar, se você vai fazer algo contra mim, né? Aí Deus disse: não seja por isso. Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e disse: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e farei-o saber o que hás de fazer, e unge-me-ás a quem eu te disser. Então Samuel fez isso e foi até uma cidade chamada Belém. Belém o gentílico de Jessé. Jessé é o belemita, vem de Belém, tá? Chegando lá, eles chegaram lá, o povo de Belém disse: o que será que o Senhor falou pra gente? Aí Samuel disse: não, só vem sacrificar um negócio para o cordeiro ao Senhor. Aí eles falaram: podemos passar contigo? Aí Samuel disse: não, antes vocês têm que lavar, se purificar, e recomendo purificar também seu coração. Então Samuel chegou até Jessé, falou tudo. Então começou a fazer isso, começou lá a fazer uma janta. Aí Jessé falou: olha meus filhos. Então entrou primeiro Eliabe. Aí o Samuel disse: nossa, esse moço é bonito, hein? Com certeza vai ser ele, pensando. Aí Deus foi lá e disse: não te atente para sua aparência, nem para sua grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem, pois vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Depois disso, passou Abinadab, e passou os 7 filhos de Jessé. Aí Samuel disse: não tem nenhum desses daí, é o rei quem eu procuro. Não tem mais nenhum, não? Aí Jessé disse: tem sim. Um menininho, mas provavelmente não vai ser ele, não. Ele tá lá pastoreando as ovelhas, a única coisa que ele sabe fazer. E Samuel disse: não, manda ele pra cá que a gente vai ter uma conversinha. Chamaram Davi. Davi chegou. Aí Deus falou pra Samuel: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel se levantou e disse: esse daqui é o nosso futuro rei. Então ele ungiu a Davi. E nesse mesmo momento, no capítulo 14, fala que o Espírito do Senhor se retirou de Saul e atormentava um espírito mau da parte de Deus. Mas, como Saul era rei, ele pediu para os servos buscarem alguém que tocasse a harpa, alguma coisa para acalmar esses espíritos, porque ele estava sendo muito atormentado. Então chegou lá, falou eu conheço Davi. Davi, ele toca a harpa, ele acalma bastante. Aí Saul disse: misericórdia, traz ele daqui rápido. Então ele foi lá, pegou Davi e disse: vem cá com a sua harpa, a gente vai tentar acalmar o rei. Davi pegou sua harpa e foi até lá, tocou. Então Saul disse: nossa, você canta bem mesmo, você vai ser o meu cantador, você vai cantar pra mim. E se perguntarem: mas por que você segue Saul? Você vai falar que você é meu pajem de armas. E aí começou a entrar numa parte dos reinos. E aqui Davi começou a entrar em reino, mas não para por aí. No capítulo 17 de 1 Samuel, vem os filisteus que se juntam em Socó e a comparam entre Socó e Azeca, em termo de Zadamim, cidades, nomes bem bonitos, né? Então, no arraial dos filisteus,
veio um homem bem grande mesmo, bem grande, muito grande. Pensa num homem grande. O nome dele era Golias de Gate e tinha essa altura de 6 côvados e 1 palmo. Grande mesmo. E ele trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia couraça de escamas, e era o peso da couraça 5.000 ciclos de bronze, bem grande. Aí ele olhou assim para Israel e disse: e aí, algum dos servos de Saul tem coragem de vir até aqui? Porque eu proponho uma proposta. Escolha o mais forte dos seus homens e venha até cá para lutar comigo. Se ele conseguir me derrotar, nós seremos servos seus. Caso contrário, vocês serão nossos servos. E todo Israel ficou com medo. E isso continuou por dias. Até que, chegando alguns dias, Jessé fala para Davi: Davi, vai lá e entrega um pouco de comida para seus irmãos, que ele deve estar passando fome lá naquela guerra. Aí Davi falou: ok. Foi lá e entregou. Quando ele chegou, ele falou: quem é esse gigante que afronta Deus? Eles disseram: é Golias, muito forte, ninguém consegue derrotar. Quem derrotar, o rei vai fazer muitos benefícios. Aí Davi falou: por que até agora ninguém falou? Assim derrotar o gigante? Eles falaram: ninguém tá tendo coragem, não, o tamanho dele. 6 côvados, 1 palmo? Olha isso. Aí Davi disse: peraí, eu vou batalhar com ele. Todo mundo riu. Levaram até Saul e Saul disse: tem certeza que você quer? Aí o Davi disse: o que eu tenho a perder? Nada. Eu tenho certeza. Vou ganhar. Em nome de Deus. Aí Saul olhou e falou: tá bom, pelo menos vamos colocar nossa armadura. A armadura não cabia Davi. Davi era tão pequeno que a armadura ficava gigante. Então Davi disse: não, pode trocar. Pega outra coisa. Aí Saul disse: então pega minha espada. Davi não conseguia pegar a espada. Aí Saul disse: agora como é que você vai enfrentar ele? Aí Davi pegou uma funda e disse: com isso daqui, a gente vai ganhar desse gigante. Davi chegou, parou na frente do gigante e disse: antes de parar, ele pegou 5 pedras, uma para cada gigante que tinha lá. Aí ele chegou lá com a sua funda e disse: quem é você para afrontar o Deus de Israel? Aí o gigante disse: então eu tô afrontando Deus? Pois então vou derrotar não só você, mas Deus também. Aí Davi disse: ok, tenta. Aí o gigante, no momento de tensão, o gigante pega a lança, joga a lança. Davi desvia. Davi pega a funda, gira a funda, taca a pedra, acerta na testa do gigante. O gigante se ajoelha. Depois disso, o gigante não cai para trás, ele cai para frente. Por quê? Porque Deus deu o último golpe para ele cair na frente. Aí Davi disse: viu? Ninguém mandou tentar afrontar Deus. Pegou a espada do gigante, decapitou ele lá. Depois de um tempo, todos passaram e disse: tá aqui, ó, cabeça do gigante. Qualquer coisa precisar, é só me chamar. Todo mundo ficou impressionado. E na hora que eles foram comemorar a vitória, todo mundo dizia: quem é esse que acompanha o rei nessa batalha? Ninguém sabia. Mas é aí que começou a parte que começa Davi ganhar mais confiança no reino. No capítulo 18, Davi e Jonatas, filho de Saul, começaram a criar uma amizade. E nesse meio tempo, no versículo 7, as mulheres começam a cantar: Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Porque aqui se passaram anos em que Davi se tornou um grande guerreiro. Então, ele foi bem conhecido no reino. E Saul ficou bravo, falou: não é Davi não, fala pra mim, eu que preciso. Aí elas falaram: ok. Depois de um tempo, Saul fala: Davi, lembra daquele dia que você ia se casar com minha filha? Se você for lá no acampamento dos filisteus e pegar sem prepúcio, aí eu dou. Aí ele tá falando: não vai conseguir fazer isso.
Naquela noite, Davi juntou uns homens, falou, vamos lá. Foi lá, voltou pra Saul e disse, tá aqui, ó, 200. Saul olhou, tipo, tá certo isso? Porque Saul pensava, se eu mandar ele pra isso, ele vai morrer, com certeza, é impossível. E ele conseguiu o dobro do que Saul tinha pedido. Então, Saul disse, como minha filha Merab já está casada, porque ela foi dada a um homem chamado Adriel, Meolatita. Então você vai se casar com Mical, minha filha mais nova. Davi disse, ok. E então continua a história em que Davi se casa com Mical. No capítulo 19, Saul falou a Jonatas e a seu filho e a todos os seus servos para que matasse a Davi. Porém, Jonatas, filho de Saul, estava muito afeiçoado a Davi. Então, Jonatas foi lá e disse tudo o que aconteceu para Davi. E Davi disse, é sério isso? Mas o rei gosta tanto de mim. Aí ele falou, não, mas o rei tá falando isso mesmo, melhor fugir mesmo. Então, Davi fugiu e foi lá junto com Samuel. Então, ele foi para um lugar chamado Naiote, em Ramá, onde estava uma escola de profetas. Nessa escola de profetas, o Saul não sabia que estava tendo. Davi também não, Samuel que mostrou, tá? Aí, passou um tempo, Saul falou, agora eu sei onde ele tá. E ele foi lá perseguindo. Chegou lá, Saul começou a pregar. Eles pregavam. E ele pregou até chegar em Naiote, em Ramá. Ele também se despiu de suas vestes e profetizou diante de Samuel. E esteve nu por terra todo aquele dia, e toda aquela noite. Por isso se diz o ditado daquela época. Está também Saul entre os profetas? É tipo, cobra entre coelhos? É, Saul entre os profetas, porque Saul profetizava. Por isso que começou isso. Nesta hora, Jonatas começou a proteger Davi, tanto que eles fizeram uma aliança. O amor de Davi e Jonatas foi como de mulheres. Calma. De mulheres. Foi mais do que mulheres, porque mulheres traíam. Entendeu? Então, no capítulo 21, Davi foi até Nob, o sacerdote Aimeleque. Aí Aimeleque estava tremendo e falou, o que eu tenho contigo? E Davi disse, não, eu tô com fome, tem como você me dar alguma coisa? Aí Aimeleque falou, tem pão da preparação. O pão da preparação era pão somente para Deus. Aí Davi disse, pode dar. Davi comeu pão que era dado para Deus. E depois o Davi perguntou, e não tem aquela espada do Golias, não? Aí ele falou, sim, tem sim. Aí ele falou, sim. Então, tem como você me dar ela? O rei mandou. Aí o rei Meleque disse, sim, toma, pode ficar. Então, Davi pegou e fugiu até Gate, ao rei Ax, rei de Gate, que é uma parte da Filístia. Lá, ele foi tentar buscar refúgio. Só que como ele era conhecido como o guerreiro de Israel, Ax falou, opa, traz pra mim que a gente vai dar um fim nisso agora. Chegou lá, aí Davi, vendo que ia dar ruim pra ele, falou, eu vou me fingir de doido. Então ele começou a se fingir de doido. Baba escorria pela barba dele. Ele ficava gritando como se fosse doido. Então Ax olhou pro servo dele e falou, é esse o homem que você falou que era Davi? Se você mentir mais uma vez pra mim, você já sabe onde você vai parar. Tira esse homem louco daqui. Deixa ele pra fora. Davi conseguiu fugir dessa morte. Então ele foi pra uma caverna até Adulão, na caverna de Adulão. E lá, no capítulo 22, Saul ouviu Saul que já sabia de Davi e dos homens que estavam com ele. E Saul estava de Gibeá. Só que um dos criados dele olhou e disse, Aimeleque falou, deu o pão para Davi e a espada de Saul.
olhou assim: a espada de Golias, o pão de Davi, a gente vai lá agora. Chegou lá, Saul disse: ouve, peço-te, filho de Aitube. E ele disse: eis-me aqui, senhor meu. E ele disse: por que conspirou contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois deste-lhe pão e a espada, e consultaste por ele a Deus, para que se levantasse contra mim e armar-me ciladas, como se vê nesse dia. E Elimeleque disse: não, você me mandou, Davi. Aí Saul disse: não mandei não. Então Saul olhou para um homem chamado Doeg e disse: vai lá, mata todos esses homens, mata todos os profetas. Nessa hora, Davi foi. Todos os profetas de Nob foram mortos, com exceção de um que conseguiu escapar. O nome dele era Abiatar, filho de Aitube, filho de Aimeleque, filho de Aitube. Abiatar, filho de Aimeleque, filho de Aitube. É uma genealogia. Naquele momento, uma cidade chamada Keila estava também em perigo, porque estava em guerra. Davi olhou e perguntou para Abiatar: será que eu posso pelejar contra a Filisteus para salvar Keila? Aí o Senhor disse para Abiatar: vai e ferirás os filisteus e livrará Keila. E depois disse: levanta-te e desce a Keila, porque te dou os filisteus na sua mão. Aí ele disse: descerei? Aí Deus disse: descerá. Aí Davi disse: mas me entregarão? Mas você vai me entregar? Aí Deus disse: entregarão. Então Davi livrou Keila. Porém, os habitantes de lá falaram para Saul que Davi estava lá. Davi teve que fugir dali. Logo após, no capítulo 24, e voltando Saul a perseguir os filisteus, anunciaram-lhe dizendo que: eis que Davi está no deserto de En-Gedi, que é o nome do deserto meio estranho. Então os homens de Davi lhe disseram: Saul está numa caverna. E o Senhor diz: eis que te dou o teu inimigo nas suas mãos, e lhe farás como bem parecer aos teus olhos. Davi foi lá, rasgou o manto dele e disse: ai de mim se eu ferir Saul. E foi-se embora. Aí depois ele disse: Saul, gritou: Saul, eu poupei sua vida. Portanto, peço-te encarecidamente, por favor, poupa minha vida também. Então Saul disse: ok. E aqui começa uma parte que Saul começa a querer parar. Mas mesmo assim ele volta para a guerra mais tarde. No capítulo 25, Samuel morreu. Então ele foi sepultado no deserto de Parã. Davi desceu do deserto de Parã. E havia um homem chamado Maom, que tinha suas possessões no camelo. Este homem era muito poderoso. Ou o nome dele também poderia ser Nabal. Então Davi olhou para Nabal e disse: então, e como você me dá os mantimentos? É bem rico, um pouquinho não vai fazer mal. Nabal olhou para ele e disse: não. Aí Davi voltou lá, os mensageiros de Davi. Davi ficou irritado e disse: pega as armas, a gente vai tudo acabar com ele. Só que aí, a mulher de Nabal, cujo nome era Abigail, falou: não pode fazer isso não. Então foi lá Abigail e pediu, se prostrou diante de Davi e falou: por favor, faz isso não. Poupa minha vida, poupa a vida do meu marido. Então ela deu muito mantimento. Davi olhou para ela e disse: por causa de você eu vou livrar o seu marido, porque se não fosse, o marido estava na roça comigo. E depois disso, Nabal começa a morrer. Nabal morre e Davi se casa com Abigail. No capítulo 26, o Saul volta a querer pegar e acabar com Davi. Então ele vai lá, procura Davi e dorme. Davi olha lá e fala: ih, ó Saul lá. Ele foi lá, pegou a lança de Saul, pegou algumas coisas de Saul. Depois a cor dele foi lá pro topo da colina com a tocha, ninguém conseguia ver. Aí Davi disse: Saul. Aí Saul disse: pega minha lança. Peraí, cadê minha lança? Não, pega meu cálice só pra eu beber. Cadê meu cálice? Davi disse: tá aqui, ó. Jogou lá a lança e o cálice. Saul disse: nossa, você me poupou a vida mais uma vez. Perdão por tudo que eu fiz. Novamente, Saul para de perseguir Davi.
Só que depois, Davi volta a perseguir Saul. No capítulo 27, Davi fala: bom, eu já tentei com Aques uma vez, mas 2 vezes que custa tentar? Davi foi lá para Aques, falou e Aques disse: tá bom, se você guerrear por mim, eu saio de você ficar aqui. E eu te dou a terra de Ziclag. Naquela época, Davi era casado com Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, mulher de Nabal, o Carmelita. Então, Davi ficou até lá. E também ele guerreava contra os que eram contra a Filístia. Mas também, quando era alguma o povo de Israel, ele poupava Israel. Porém, no capítulo 28 acontece uma coisa muito má da parte de Saul. No capítulo 28, Saul começa a guerrear contra a Filístia novamente. Saul olha e disse: bom, se a gente consultar um profeta, talvez, tem como a gente saber. Aí o servo de Saul fala: não, você já matou todos os profetas. Aí Saul disse: ixi, só tem uma coisa a se fazer. O que a gente faz? Tem uma feiticeira aqui em Endor. Aí Saul disse: vamos lá. Começou mais um pecado. Saul foi lá, pediu pra feiticeira, a feiticeira fez aparecer, entre aspas, Samuel. Saul conversou com Samuel e Samuel disse: tá bom, então Deus vai entregar você na mão dos filisteus. Saul disse: o quê? Aí Samuel: você e seus filhos. Falei errado, desculpe. Aí Saul disse: misericórdia, como assim? Então ele saiu, fugiu. E começou então, ele ficou meio depressivo. No capítulo 29, quando Davi iria guerrear contra Israel, mesmo não querendo, os filisteus duvidam de Davi. Então, no meio disso, os amalequitas vão até Ziclag, uma cidade de Davi, e saqueiam tudo que tem lá. Ouro, mulher, tudo que tem. Então, Davi disse assim: não, agora a gente vai perseguir os amalequitas. Eles alcançaram, com a ajuda de um escravizado amalequita, eles alcançaram lá e pegaram tudo que eles tinham direito e acabaram com os amalequitas. Quem tinha mandado isso, a gente não sabe. E também dessa parte, Davi estabeleceu a lei da divisão do despojo, a lei da divisão de tudo que eles ganhassem em batalha. No capítulo 31 de 1 Samuel, ocorre a guerra entre os filisteus e os israelitas. A guerra foi muito sangrenta. Houve várias perdas da parte de Israel e a Filístia prevalecia. Vendo Saul que não tinha mais jeito dele conseguir fugir, ele olhou para os seus filhos e disse: vamos fugir. Só que o Jonatas disse: não vamos fugir. Então eles começaram a guerrear. Até que na montanha de Gilboa, os filisteus perseguiram a Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, 3 filhos de Saul. O 4º filho de Saul ainda não vou revelar nesse vídeo. Então, nesse momento, a peleja se agravou contra Saul e os flecheiros o alcançaram, e muito temeu por causa dos flecheiros. Então Saul disse: não, por favor, meu pajem de armas, atravessa-me com a lança e já era. Só que o pajem de armas deles disse: eu não, jamais vou fazer isso, Deus não vai me salvar não. E ele falou: não, eu tô te mandando. Aí ele falou, o pajem de armas se recusou. Então Saul falou: então me dá essa lança. Saul pegou a lança, olhou para a lança, lembrou de tudo que ele tinha feito, tudo que ele tinha feito de errado, tudo que ele tinha feito de bom, do seu reinado, da sua vida. Saul pegou a lança e se atravessou, houve assim um suicídio, em que se matou. Vendo seu pajem de armas que Saul estava morto, ele falou: não compensa ficar vivo também não, achar que fui eu. O pajem de armas também se matou. Então Saul, seus 3 filhos
morreram numa batalha. E assim, os filisteus pegam e exibem os corpos deles nas suas cidades, no templo de Astarote, e os afixaram no muro de Bet-sean. Ouvindo os moradores de Jabes-Gileade que os filisteus fizeram a Saul, todos os homens valorosos se levantaram, caminharam toda noite e tiraram o corpo de Saul, os corpos de seus filhos, no muro de Bet-sean. Vindo a Jabes, os queimaram. Retornando seus ossos, os sepultaram debaixo de um arvoredo, em Jabes, e jejuaram por 7 dias. Depois disso, daquela guerra toda inteira, mortes, tragédias, a gente começa o segundo livro de Samuel, em que Davi recebe a notícia por um homem dos Amalequitas, que mente para ele falando que Saul tinha pedido para matar ele e levar a coroa para Davi. Davi, vendo isso, disse: você traiu ele. Davi mandou matar esse Amalequita, e depois ele pegou e chorou por Saul e Jonatas por um dia, até a tarde. Então, Davi é aclamado rei em Judá. Mas Pablo, e o resto de Israel? Então, o resto de Israel, sem ser Hebron e Judá, que eram governados por Davi, começaram a ser governados pelo outro filho de Saul. O moço, ele era fraco, ele não sabia muito bem de tudo que tinha. Porém, Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, ele olhou e falou: não, tá tão triste agora. Não, vamos poupar a vida dele. Então, em Judá, foi aclamado Davi como rei, em Hebron. Porém, pelo resto de Israel, o filho de Saul, chamado Isbosete, reinou em seu lugar.